Traumas inconscientes, você não imagina como eles podem afetar sua família. Oi, eu sou a Lívia Salermo, nós temos um canal que chama Unidos para Sempre no YouTube. Siga e comente, dê likes. Sou a Rafaela Lauria, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar sistêmica, sou terapeuta com florais de Bach e ajudo muitas mulheres, muitos casais a curarem esses traumas, a se relacionarem melhores, para que eles possam viver melhor. Meu nome é Mariléa Gomes da Costa, eu sou ginecologista obstetra, mas sou especialista em medicina fetal e eu te ajudo a passar por todas as fases da sua vida com muita informação de qualidade. Falar principalmente sobre traumas, traumas que a gente vivenciou ou não e que às vezes foram passados dos nossos ancestrais. E esses traumas a gente acaba incorporando-os na nossa vida, né, com relação à sexualidade, com relação a momentos importantes da nossa vida reprodutiva, então a primeira menstruação, como eu lido com a menstruação, como eu estou lidando com a menopausa. Então é uma conversa muito bacana que a gente vai ter, falando sobre vários pontos importantes e que todos esses pontos vão se encontrar numa palavra que a gente chama de autoconhecimento, que é a chave para que a gente consiga ter uma vida com prosperidade de maneira plena. Você sabia que traumas que às vezes nem foi você mesma que vivenciou, pode estar influenciando a sua vida hoje e fazendo você ter conflitos no seu relacionamento de casal, ou conflitos com os seus filhos, ou até mesmo doenças de coisas que você traz lá de trás, de mulheres que vivenciaram isso antes. E Rafa, me fala uma coisa, e o que a gente pode fazer para conseguir identificar esses traumas e conseguir dar uma virada, uma mudada na nossa vida e conseguir fazer com que a nossa vida, principalmente a nossa vida familiar, se torne mais harmoniosa, que a gente consiga resolver esses conflitos que vez ou outra irão aparecer nessas situações em que você passa por uma situação de trauma e não consegue identificar e acaba repetindo traumas dos seus ancestrais na sua geração e nas gerações futuras. O melhor caminho, Marileia, é o autoconhecimento, né? E eu trabalho com a constelação Uhum. familiar, com a terapia sistêmica, e ajudo muitas mulheres a estar identificando esses traumas que muitas vezes nem foram elas que viveram, mas elas trazem isso gravado no corpo delas, repetindo o mesmo movimento na vida familiar dela, com o marido, ou às vezes com os filhos. Então, é muito importante, através desse autoconhecimento, seja com a constelação familiar, seja com a terapia sistêmica, ou qualquer outro tipo de terapia, ou qualquer outro recurso que traga esse autoconhecimento para a mulher, para ela identificar de onde veio isso, que está dificultando a vida dela, que está fazendo com que fique pesado as relações, fazendo com que ela não consiga seguir em frente na vida dela, fique ali paralisada, se vitimizando, sofrendo. Mulheres que trazem uma questão que a mãe vivenciou e que elas não têm a consciência de que ali elas estão sendo fiel à história da mãe, que às vezes não pôde ser feliz num relacionamento, que essa mãe às vezes foi submissa ali e não pôde trabalhar, ficou cuidando da casa, e aí aquele homem, né, tratava ela mal, gritava às vezes com ela, e ela não fazia nada. Por quê? Porque talvez lá na casa dos pais dela, ela também viu a mãe dela passar por isso. Então, para ela, aquilo ali era o normal de um relacionamento. Mas essa filha olha para essa mãe e ela sente uma raiva de a mãe não ter tomado uma atitude, de a mãe ter aceitado tudo isso. E esse fato faz com que ela se emaranhe ali com a história da mãe. E aí ela vem olhar para os homens com raiva. Você não manda em mim. Uhum. Eu não vou abaixar para você. E o que acontece isso? Ela vai levar um conflito para casa dela também. E ela não percebe que, de forma inconsciente, ela está trazendo o mesmo conflito que ela viveu na casa dos pais, só que agora ela trazendo com Uhum, relação ao uhum, parceiro, né, a uhum, parceria dela. uhum. Então, quando ela pode olhar para esses traumas, tomar consciência, ela tem a oportunidade de fazer diferente. Uhum. E uma coisa muito importante é que essa questão de como lidar com esses traumas, né, familiares, quando a gente leva isso para o consultório de ginecologia, a gente também
consegue observar alguns traumas, né, relacionados até com a sexualidade, com eventos que são importantes e que fazem parte da nossa vida, né? Então, como é que essa paciente lidar com a primeira menstruação? Como é que ela lidar com a menopausa? Então, são pontos importantes da nossa vida reprodutiva que, dependendo de como a mãe lidou com essas questões, ela acaba passando isso também para os filhos. Então, para você ver como esses traumas podem ser traumas psicológicos, né, por experiências que se passou, né, vivências passadas, e eles também acabam interferindo também na questão da sexualidade, como a mulher se vê, como ela lidar com a sexualidade. Eu acho que a Lívia pode falar muito também sobre isso, a questão do autocuidado, não é, Lívia? Porque quando a gente percebe que essa mulher tem essa dificuldade de lidar com esses traumas, de lidar com a sua sexualidade, de lidar com esses eventos que são importantes e que acontecem Eu na já vi nossa vida, né? vários exemplos, tanto em Uhum. livros quanto em até conversas com amigos, conhecidos, que hoje, conhecendo mais sobre a constelação, eu consigo identificar que pode ter sido um trauma ali da infância, que ela viveu ali na família dela de origem, que é, por exemplo, ela presenciava muitas brigas dos pais. E aí, quando o marido eleva a voz para ela, ela já fica toda, às vezes é uma conversa ali que ele quer ter, mas ele elevou o tom da voz, ela já entrou em pânico e aí não consegue ter aquela discussão saudável, porque aquilo lembra só as brigas dos pais, a separação, e ela não consegue nem ter uma discussão para levar o relacionamento para o lado positivo. Ela já vê que discussão é uma coisa negativa e às vezes não, sempre uma discussão, existe a discussão saudável, né, a DR, que é para colocar as coisas no lugar, porque ninguém nasceu sabendo a vontade do outro, são duas pessoas que vêm de famílias diferentes, com traumas diferentes, Convivências, né, né, convivências diferentes. diferentes. E aí tem esse exemplo, né, dessa pessoa que já me falou que não pode ouvir o marido gritar, que ela arrepia e não consegue ter nenhuma discussão saudável. E também um outro caso que eu já vi, de mulheres falando do autocuidado, eu lembrei de um livro que eu li que é sobre mulher, que até foi muito pertinente na época que o tema do Enem foi o trabalho da mulher, o trabalho invisível de cuidado da mulher, o trabalho de cuidado. E nesse livro fala que a mulher, ela tinha uns pais que não tinham uma boa relação, dormiam em quartos separados, o que era muito comum, né? Antigamente não se separava de corpo, né? Separava, cada um dormia num quarto. E que ela, como viu isso, ela foi engordando, não tendo autocuidado, inconscientemente, né? Nesse trauma invisível, né? Inconsciente, ela engordava para o marido perder o desejo nela. E ela justificar, eu sou gorda mesmo, eu tô feia mesmo, ele não tem desejo por mim, e ela criou isso como uma defesa. Então, são vários pontos. Tem outro caso também, né, aproveitando que aí a Rafa já dá um parecer, de uma amiga que os pais separaram, e ela, quando eles queriam ter relações sexuais, era qualquer hora do dia, ela com o padrasto, e eles trancavam a porta assim no meio do dia, e ela já era mais velha, entendia o que eles estavam fazendo, e queria proteger o irmão mais novo de perceber que os pais estavam tendo uma relação íntima em plena luz do dia, ou assim, sem disfarçar, vamos falar assim. E aí ela criou esse trauma, e ela levou esse trauma para a vida dela, para a relação dela com o marido, e aquilo virava um transtorno, porque não tinha hora para eles ter relação, porque tudo ela via um problema, tudo ela não era hora, não era lugar, não era nada, e mesmo se fosse com a porta fechada, no horário que as crianças estivessem dormindo, ela, não quero, com as crianças em casa. Então aquele trauma virou um transtorno na vida dela, ela trouxe para a vida, para o casamento, né? Exemplo, né, que você deu agora, onde ela vivenciou isso lá na família de origem dela, que faz, quando ela vai ter essa relação com o marido, é um gatilho para ela lembrar do quanto foi traumático olhar para essa questão da sexualidade entre o casal ali, e isso foi um peso para ela. Então, quando ela vai ter esse momento com o marido, que é muito importante para a relação do casal, ela acaba sendo um gatilho para ela relembrar disso. E quando esse trauma não é trabalhado, não é olhado, muitas vezes não é consciente, o que acontece? Ela vai sempre estar rejeitando ali esse marido, e essa relação, né, vai ficar enfraquecida, porque é muito importante para o casal
que eles trabalhem essa questão da sexualidade, porque é um momento de intimidade um com o outro, onde realmente ali está o homem e a mulher, não é a mãe dos filhos, não é o pai dos filhos, é o homem e a mulher, é o casal, onde tudo começou, onde é o que é o principal dentro da família, depois dos filhos. No consultório a gente percebe muito isso, né? Essa questão da sexualidade. Eu que sou ginecologista, né? Como as mulheres, quando elas vêm de uma família que essa questão da sexualidade não foi bem estabelecida, não foi bem definida, né? Então, quando a gente fala dentro de um contexto de casamento, a gente sabe da importância do sexo dentro do contexto do casamento, né? Isso é muito importante para o casal. Então, quando essa paciente passa por experiências que não foram experiências construtoras de uma sexualidade saudável, ela tende a repetir esse tipo de comportamento no casamento dela. E, às vezes, essa repetição de padrão é um dos principais fatores para um término de relacionamento. Então, às vezes, a paciente ela chega no consultório reclamando que está com uma perda de libido, que não tem vontade de ter relação sexual. Quando você faz uma anamnese mais profunda, quando você vai investigar, você consegue observar que, às vezes, isso pode estar relacionado com o tipo de experiência que ela teve ali dentro do contexto familiar dela de origem. Então, quando a gente fala de mulher, como a gente está no mês da mulher, então, por isso que a gente está dando uma ênfase sobre a importância da mulher, da cura desses traumas dentro do contexto familiar, eu preciso olhar para essa paciente em todos os âmbitos, né? Então, a relação dela com os filhos, a relação dela com a sua parceria e a relação dela com os seus familiares, né? Assim, os familiares de origem. Então, para vocês perceberem o quão complexo é o universo feminino e quantas vias a gente tem, às vezes, para chegar num diagnóstico, para poder fazer com que essa paciente tenha consciência do que ela tem para ela poder tratar. Saúde mental, identificar os seus problemas e conseguir resolvê-los, eu acho que é um grande trunfo da atualidade. Quem consegue identificar, quem consegue ter um autoconhecimento, já está aí num caminho à frente da grande maioria das pessoas. Através da sexualidade, o casal fica como igual. E é importante que na relação de casal, os dois se veem e sintam como iguais. Por quê? Se um se sente maior do que o outro e começa a fazer mais por essa relação e o outro receber mais, a gente sai de uma relação de casal e vai para uma relação parental. E aí essa mulher vai começar a olhar para esse homem e confundir ele com o pai. E aí ele não vai ter libido. E vice-versa, né? E a mesma coisa quando a mulher começa a resolver tudo e a falar como que esse homem deve resolver as questões, o que ele deve fazer, o que é melhor, e ela toma a frente de tudo, ele vai começar a ver ela como mãe. E você acha que esse homem ele pode ter, vamos dizer, ele pode ver essa mulher como mãe? Sim. Por conta até de uma dependência que ele tem da figura materna dele? Tem casos que ele vai até procurar essa mulher mais forte, porque a mãe dele era essa mulher dentro de casa. A mulher começa a fazer um movimento de abrir espaço para que esse homem ocupe o lugar dele, a igualdade volta a ser estabelecida dentro dessa relação. E através da relação sexual, da sexualidade, dessa intimidade aqui, que mesmo que esteja aqui desequilibrado, nesse momento, o homem reconhece essa mulher como mulher e não mais como mãe. E essa mulher reconhece esse homem como homem e não mais como pai. Por quê? Com pai e mãe a gente não tem a relação sexual. Então, na relação sexual, os dois se reconhecem como homem e mulher. E muitas vezes é na relação sexual que o casal volta a viver a conjugalidade. Porque às vezes eles estão muito vivendo a parentalidade com os filhos, mas naquele momento da relação sexual, eles lembram que eles são um casal. E esse viver muita parentalidade também atrapalha a sexualidade. Com certeza. Né? E Rafa, me fala uma coisa, eu não sei se você lembra, tinha um programa de TV que passava Grande Família. Não sei se você lembra que tinha o dia da semana que eles tinham que ter relação sexual, era toda quinta-feira que eles tinham que ter relação sexual. Você acha que isso é uma tática para o casal? Estabelecer um dia que eles vão sair, vão namorar? Porque às vezes, na confusão do dia a dia, principalmente quem tem criança pequena, acaba que não tem tempo para esses momentos assim de intimidade. Esse é um recurso muito interessante, importante, e que eu até sugiro para os casais que estão
com criança pequena e que perdeu essa intimidade, esqueceu da questão do casal, que acaba ferindo essa hierarquia, porque o casal veio antes que os filhos, de ter esse um dia, nem que às vezes seja um dia na semana, porque muitos às vezes não conseguem, por não ter rede de apoio, mas que seja um dia a cada 15 dias, ou que tenha determinado um dia no mês que seja, mas que esse casal vai sair como casal. Sem os filhos, onde um vai olhar para o outro, onde um vai ter essa intimidade com o outro e, né, através dessa intimidade, dessa conversa, desse troca de olhar, eles vão ter uma relação sexual saudável, gostosa, não uma coisa mecânica que tem que ser nesse dia, né, onde a mulher não vai sentir desejo, vai se sentir obrigada, não, porque ali eles estão tendo um momento para os dois. Agora, uma outra questão que eu vejo muito e está ligada a esses traumas, Lívia, é que como essa mulher não viu a mãe fazer isso, ela sente muita dificuldade de fazer isso. Ela acha que isso não é algo bom, que não é o normal. Ah, mas ele não vai ligar, e começa a inventar 1000 desculpas para ela não ter essa iniciativa. Por quê? Porque aqui no sistema familiar, ela está olhando para os pais. E aí ela acaba ficando indisponível para o marido e para os filhos. Porque ela não viu a mãe se arrumar para o pai, ela não viu os dois ter um momento de casal. Muitas vezes ela gravou só o momento das brigas, dos gritos, igual você comentou, de uma outra pessoa, né? E aí ela entendeu que uma relação de casal, ela é conflituosa, ela é pesada, ela não pode ser leve, não pode ser gostosa. Então, ela leva isso para a relação de casal. E na hora que o marido grita com ela, vem à tona tudo que ela sentiu de medo, insegurança com relação à briga dos pais, mas ao mesmo tempo ela sente uma confirmação. É assim a relação de casal. E às vezes eu até crio situações para que tenha um conflito, para que ele age assim, porque na minha casa foi assim. E é assim que a minha mãe viveu. E se eu for diferente, se eu for feliz, se eu tiver um homem que me respeita, eu tô traindo a minha mãe. Quando o marido, tem mulheres que viu tanta questão da agressividade do pai com a mãe, que quando o marido trata ela bem, ela estranha. Para ela ser maltratada pelo homem, é mais fácil por ser conhecido do que o contrário. Essa mulher, ela viveu dentro do útero da mãe dela. E a mãe dela viveu dentro do útero da avó. E quando o bebê está ali dentro do útero, ele sente tudo que essa mulher está sentindo. E ele grava como, se ele não está em cérebro ainda, ele registra nas células, é no corpo. Então, por mais que eu não vi, mas eu vivenciei dentro do meu corpo aqui, enquanto eu estava dentro da barriga da minha mãe. Então, uma pergunta que eu sempre faço, e é importante para a gente na constelação, para identificar esses traumas, é saber como que foi a gravidez, quando a sua mãe estava grávida de você. E agora, então, vou dar um exposed, né, que é até um exemplo, mas como a minha mãe não importa de falar disso, a minha mãe, ela foi adotada com 1 ano e 3 meses, e a minha avó adotiva foi maravilhosa, deu tudo certo, não, essa não é a parte em questão. Mas, como ela foi rejeitada pela mãe biológica, já dentro da barriga, porque a gente soube, né, cidade pequena, ela morava no Carmo, no Rio Claro, que ela já tinha dado os outros filhos, então provavelmente a minha mãe já sentiu essa rejeição no útero. E através de uma terapia, eu ficava assim, gente, mas por que que eu tenho essa síndrome de rejeitada? Por que que eu me vejo, eu deixo, às vezes, alguém me manipular com medo da rejeição? Da onde vem? Eu nunca fui rejeitada por... Né, tô com o Henrique faz 1000 anos, ele nunca fui rejeitada por um namorado, e nem por uma amiga, e nem pela minha mãe. Minha mãe sempre, das histórias familiares lá da minha casa, minha mãe, você foi muito querida, você foi... a gente quis ter você e fizemos de tudo por você. E eu falava, gente, de onde vem essa rejeição? Por que eu tenho medo de alguém falar assim comigo? Por que eu aceito fulano falar assim comigo? É porque né, qualquer um me trata desse jeito. De onde vem esse medo dessa rejeição? E aí, através da busca, da terapia, eu fui ver que essa rejeição poderia ser do útero lá, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, e sentiu essa tremenda rejeição, porque é uma rejeição, né, de dar o seu filho, né? Você imagina esse trauma. E aí a minha mãe tem essa ferida, vamos falar, esse trauma, e aí a terceira, né?
vou em busca dessa cura. Alguém tem que... Eu sempre falo que o que acontece no pré-natal, ele não fica só no pré-natal, né? Ele continua, né? Então tem muitos, quando a gente fala do ponto de vista mesmo de fisiologia fetal, a gente sabe que um feto que vive numa situação de privação no útero, ele vai ter um sofrimento maior. Ele vive numa situação de injúria, de dificuldade, e ele vai ter dificuldade também depois que nascer. Então, é uma criança, um adolescente, um adulto que você vai ter que estar mais atenta, tanto a questões relacionadas à fisiologia, a doenças, como também do ponto de vista psicológico. Então, a vivência dessa grávida, o que ela experimentou, isso vai impactar diretamente na saúde física e mental desse feto. A gente vê, por exemplo, pacientes que são atletas, que fazem atividade física, que vivem ali submetidas, né, à serotonina, né? A gente sabe que é um feto que provavelmente esse neném, quando nascer, a primeira vez que ele correr, ele vai sentir essa sensação, essa liberação de endorfinas, que vai dar uma sensação de prazer que ele já experimentou quando ele ainda era feto no útero da mãe. Então tem muito fundamento nisso que você está falando, Lívia, porque a gente acha que o que acontece na gestação para ali, mas não para. Tá? Ela vai continuar. E algumas situações são patológicas que precisam ser identificadas para serem curadas, né? Então é muito importante quando a gente vai avaliar, né, Rafa? Você faz isso, é saber mesmo como é que foi, né? Como é que foi a gestação, em que momento você nasceu, se a sua mãe teve alguma patologia, se isso pode ter interferido ali no seu crescimento. Então, isso é para vocês perceberem que não é só fora do útero. A nossa história já começa lá na nossa vida intrauterina também, né? E por isso que é traumas inconscientes, né? E por que que você sentiu isso? Porque quando a sua mãe estava sendo gerada no útero da sua avó, ela gravou isso no corpo dela. Quando ela engravidou a primeira vez, que foi você, por mais que ela queria, ela desejava, mas o útero dela tinha um registro do que sentiu lá. E aí o próprio corpo dela que gravou isso vai trazer essa informação que você vai sentir. Porque o corpo sentiu aquela rejeição. Por mais que ela não tivesse consciência, o inconsciente dela sabia da questão da rejeição na gravidez. E o corpo dela trouxe isso para você. E isso acontece com muitas mulheres. Não só na questão de rejeição, mas às vezes o que essa mulher vivenciou. E aí eu vou passar isso para minha filha e até que aconteça igual você falou, alguém pare, olhe, Tente descobrir o que dê está um lugar acontecendo. no coração para isso, Uhum. né? Acolha, Eu tive onde que fazer você um vai processo de incluir a minha avó biológica, né? isso, onde você vai parar e olhar para essa avó biológica sem julgamento e falar: "Vovó, eu não sei o porquê que você precisou tomar essa decisão, mas você foi importante. Você seguiu até o final com a gravidez. Você deu a vida para minha mãe, e esse é o fato mais importante. Se ela não conseguiu cuidar depois, é uma outra questão que a gente nem tem que entrar em julgamento. Mas ela foi forte o suficiente para Para seguir com a conseguir levar gravidez. até o final. E aí a sua mãe sobreviveu. E aí a gente vai também olhar para essa avó adotiva que fez a função materna de cuidar. Então, quando eu incluo essa avó biológica sem julgamento, sem crítica, pelo que aconteceu, aí eu posso soltar e aí eu posso atravessar essa dor e não passar para as gerações seguintes. A ligação nossa com a nossa mãe é muito íntima por isso. E como a mãe seguiu com a nossa gravidez até o final, ela nos deu a vida. Ela que estava lá no momento que a gente sentiu primeira vez medo, que a gente chegou nesse mundo desconhecido e essa mãe estava ali, acolheu e nutriu, amamentou, deu os primeiros cuidados para que a gente sobrevivesse. Essa mulher significa muito, né? A relação dessa filha com essa mãe vai dizer sobre a relação dessa filha com a vida, com a nutrição, com o amor. E como essa mulher cuidou dela, a filha aprendeu. Então, se essa mulher não se cuidava porque ela tinha algum trauma com relação a isso, vai passar para a filha. E se essa mulher ela não cuidava do corpo, não cuidava da nutrição, e ela falou para a filha que os homens sempre traem, que os homens são maus, essa filha vai crescer com essa verdade
E ela vai ter um problema de relacionamento com os homens, porque ela aprendeu pelo olhar da mãe que o homem não presta, ou que o homem não é confiável, ou que o homem não trata bem a mulher. E isso, quando ela for para uma relação de casal e estiver ali convivendo na família dela, ela sempre vai lembrar disso. E ela nunca vai confiar no marido. Ela nunca vai se entregar para essa relação e ela não vai ocupar o lugar dela. Mas qual a consequência disso? Ela vai desconectando do feminino. E o feminino dela fica ferido, porque da mãe estava ferido já e esse trauma foi passado. E ela vai se conectar com provavelmente um homem que também tem um masculino ferido. Por quê? Porque se ela não tem o feminino curado, muito difícil ela conectar com um homem que tem o masculino curado. Então os papéis ali ficam em desconexão e muitas vezes começa o quê? Os jogos de poder. Onde eu preciso mostrar que eu sou melhor, eu sou maior do que esse homem, eu não aceito fazer por ele ou aceito o que ele está me pedindo, e esse homem vai tentar mostrar para ela que ele que é o homem da casa, que ele que é o provedor, e ela vai mostrar que não é assim, e começa esse jogo de poder, e começa os conflitos, e isso vai passar para os filhos também. Então, quando a gente pode olhar para o que aconteceu lá atrás, e olhar sem julgamento, mas olhar com acolhimento para o que eu senti, porque o que eu senti naquele momento era da perspectiva que eu tinha ali como filha, ou do olhar que eu estava tendo ali, que era o olhar da minha mãe me explicando. Então eu também não posso me julgar, me criticar, não me aceitar esse sentimento, porque foi o que eu consegui naquele momento. Agora eu estou tendo uma oportunidade, através do autoconhecimento, de olhar essa mesma situação por um outro ângulo. E compreender que aquilo ali fazia parte da história dos meus pais, que talvez eles também estavam repetindo situações dos pais deles, mas que aqui eu posso ser um canal de cura entre esses ancestrais e a geração que está chegando, que são os meus filhos. E não só na questão da relação de casal, mas a questão do que significa ser mulher. De onde eu não estou me acolhendo, me cuidando. O porquê que eu não estou fazendo algo por mim? Porque é muito comum, as mulheres fazem para todos e põem ela em último lugar. E ela não entende que ela fazer algo por ela é importantíssimo. Por quê? Se ela estiver mal, todo o sistema familiar desestrutura. E ela é o espelho para aqueles filhos. Do que é ser mulher, de como que é uma família, como que é relacionar. Então, quando ela entende que ela cuidar dela, ela fazer algo por ela curar esses traumas, ela estar bem, ela está fazendo um bem enorme para o marido, para os filhos e também pelas mulheres que vieram antes, porque elas não tiveram esse recurso. Muitas vezes elas não tiveram essa oportunidade. Muitas vezes, por não ter essa oportunidade, por ter dores caladas, lutos não vividos, sonhos guardados, essas mulheres ficaram frustradas. Muitas adoeceram. E aí, para uma filha que seguir em frente, ser feliz na relação, tendo uma mãe que às vezes tem todas essas dores, essas questões, e se entristeceu, se adoeceu, é muito pesado para essa filha seguir em frente. É muito pesado para essa filha fazer algo por ela, porque ela vai se culpar. Ela vai pensar assim, se minha mãe não está sendo feliz, se minha mãe não pôde cuidar dela, se minha mãe está doente, eu não posso fazer algo de bom para mim. E esse é um grande erro. Porque quando ela está fazendo algo de bom para ela, é que ela honra a mãe dela. E quando ela está fazendo algo de bom para ela, que ela está curando esses traumas, é que ela está abrindo um caminho novo para as gerações seguintes. E essas mulheres que vieram antes, olha para essa mulher que está fazendo algo por ela, que está curando esse feminino, e fala, é isso aí. Você é o que a gente esperava. Você está fazendo algo por nós que não tivemos esse recurso. Muda o futuro, né? A trajetória da sua descendência, né? Quando você se posiciona dessa maneira, falando, olha, a minha experiência, ela não foi dessa maneira, né? Não foi uma experiência boa, mas eu te liberto para que você tenha a sua experiência, para que você consiga viver uma vida diferente da vida que eu tive, né? Justamente. Aí você tem que ir mesmo para o autoconhecimento mesmo, até para a mãe chegar e dizer, minha filha, eu não tive uma boa experiência, mas isso não impede que você faça
diferente, você E, tem e uma você acha experiência que no diferente. consultório já tá, como que tá assim a realidade em 2025, assim, 2024, 2025? Já tem essa, como Já, que você vê já. as mulheres do passado Já. no seu Eu consultório? Você acho tem que uma quantos anos de grande carreira? 27 anos, eu comecei muito jovem. Então já dá para Mas, você falar assim como Lívia, era e eu como é. fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou de uma época que os homens se reuniam uma vez por semana para jogar futebol. Não era verdade? Uhum. Hoje, eu fico muito feliz quando eu vou num café, no finalzinho da tarde, eu vejo um grande grupo de mulheres reunidas, conversando e tirando selfie. Eu fico Eu adoro. maravilhada, sabe por quê? Porque é isso que falta pra gente. O que falta pra gente, a gente precisa ter projetos. Projetos nossos, em parceria, e projetos que são individuais. Então, nós precisamos ter amigos que são incomuns e amigas que são só nossas. Porque isso vai garantir com que a gente consiga envelhecer de maneira saudável. O envelhecimento, ele traz junto, tá? Que você tenha vários grupos. Isso vai te deixar mais feliz. Então, hoje eu vejo um movimento diferente. Hoje eu vejo que as mulheres querem ter esse autoconhecimento, elas estão em busca disso. E esse autoconhecimento coloca uma barreira e fala assim, ó, eu não vou repetir um padrão que vinha sendo repetido até aqui. E Você isso é vê, libertador para a sua descendência, você vê quando isso, você você tá vendo eu esse estou movimento. vendo esse movimento. Uhum. E eu fico muito feliz. E por isso que eu falo, ginecologia não é só avaliar mama, útero, ovário, né, vagina. A É o completo. ginecologia, ela é muito abrangente, porque eu preciso ver essa mulher de uma forma integral, completa. Não dá para você ver só em partes. Tá? Então você chega com a paciente e fala, olha, seus exames estão todos ok, mas aqui ó, você precisa melhorar, fazer mais atividade física, colocar uma dieta mais adequada, né, para o seu peso, para que você tenha aí uma perda de peso, para que você consiga envelhecer de uma forma saudável. Então não dá hoje em dia, não se admite mais que você olhe para a mulher como órgãos. A gente precisa olhar para a mulher de uma forma mais completa e às vezes a gente precisa mergulhar lá na sua ascendência para tentar compreender o que ela vive agora e em alguns momentos a gente precisa encaminhar para o especialista para E poder identificar esses conflitos aí. movimento das mulheres, né? Querer trabalhar e dar conta de tudo e toda essa correria, muitas vezes isso ficou para último plano. E isso não é uma coisa de agora, esse tomar o café. É algo que já acontecia lá atrás. Porque antigamente as mulheres se reuniam para cozinhar. Para E cozinhar, naquela para fazer a pamonha, Isso, né? Então já tinha a nossa história é uma história de reunião. isso. Só que em algum momento nós nos fragmentamos e nos separamos. E foi ensinado um pouco para a gente que a gente precisa competir entre nós. E não é necessário. Não. Né? Na verdade, a gente precisa se unir, a gente precisa Sororidade. fazer conexão e troca de experiência. Então, eu acho muito legal quando eu vejo grupos de mulheres com profissões diferentes e idades diferentes, porque a gente aprende com as mais velhas. E a gente aprende com as mais novas também, Até viu? porque a alma feminina é coletiva. A gente gosta da coletividade, né? Sim, a alma feminina é coletiva. Esse momento ali que as mulheres cozinhavam ou costuravam, Aham. né? Era o momento que elas tinham essa intimidade de conversa entre mulheres, onde elas conectavam com o feminino, onde elas podiam, naquele momento, falar sobre as dores delas com alguém que fosse entender. Isso mesmo. E quando a gente não tem esse grupo onde a gente possa relacionar com outras mulheres, isso fica perdido. Quando a gente tem essa conexão, a gente conecta mais com o feminino, Uhum. a gente amadurece nesse feminino, a gente troca informação e cresce junto. Justamente por isso, porque a alma da mulher, ela é coletiva, a alma feminina é coletiva. E as mulheres têm vindo muito desconectadas do feminino, né, Marileia? Uhum. E o que tem isso a ver? O órgão que nos conecta mais com o feminino é o útero. E o útero, o que influencia? A gente nasce, né, uma menina, e ali, enquanto a gente ainda é menina, a gente é linear. A partir do momento que acontece a primeira menstruação, nós nos conectamos com todas as mulheres do sistema familiar. Então a gente passa a fazer parte dessas mulheres. E a gente começa a ser cíclica. E a gente começa a fazer parte da natureza, porque a natureza é cíclica. E você sabe, Rafa, que quando tem várias mulheres juntas,
todo mundo menstrua mais ou menos na mesma época, você sabia disso? Eu sei, porque eu Eu sei, compartilho com a então, Lívia. porque eu sou de uma família de 6 mulheres, então chegou Era uma todo época que era mundo. todo mundo mais ou menos, TPM era todo mundo igual, Jesus. menstruação era tudo igual, então assim, isso é para você ter ideia o quanto nós somos conectadas, né? E o quanto essa ciclicidade é importante para a gente. Sim. Até do ponto de vista de reprodução mesmo, de libido. Se você for perguntar, por exemplo, para um professor de educação física, ele sabe que o treino da aluna vai ser diferente, não dá para fazer o mesmo treino. Vai ter um momento que a gente vai ter uma força maior, vai ter um momento que a gente vai fazer mais um exercício de alongamento. E isso é que é bonito no feminino. É essa ciclicidade. E a gente respeitar, Uhum. né? Porque às vezes a gente já conversou disso, né? Uhum. Já até Uhum. viu uns vídeos Uhum. falando, eu não sei falar certinho, mas que na época que você tá no pré-menstrual, você não tá tão criativa, você tem que deixar fluir só, vai Isso fé no mesmo, flow, isso. e depois você já tá Na na fase folicular, é uma fase. fase que você está mais produtiva, né? Que é a fase que você tem aí o estrogênio aí E atuando. pra gente Então, respeitar e esse- aproveitar o aproveitar ciclo, cada né? Tá, fase, agora eu cada tô mais fase. criativa, eu tô mais Uhum. disposta e vai ser tantos dias, vamos embora, né? Isso mesmo. Uhum. Mas o que eu mais Uhum. vejo, Marileia, Uhum. é que por mais que sejamos mulheres, Uhum. a gente não sabe como que a gente funciona. Mas A isso aqui gente é o não tem legal, né? esse conhecimento, né, de que cada Entender semana a gente está num o ciclo ciclo. e se respeitar. É. E olhar para esse corpo e entender qual fase que eu tô, como que eu tô funcionando agora, né? Ter Uhum. esse, porque aí eu vou saber o momento que eu tenho que ter esse autocuidado, que eu Isso. vou ter esse Agora tá na hora. acolhimento Esse comigo, eu vou respeitar, acolhimento. não, agora Uhum. é uma semana que eu vou ter mais dor de cabeça, eu vou ficar mais irritada, eu vou A ficar mama mais vai doer um nervosa, eu vou precisar de pouquinho, chocolate. isso, vou precisar um pouquinho de chocolate, né? E essa ciclicidade é importante, mas também é muito importante quando você já não cicla mais. É quando você entra na menopausa. E para algumas pode ser o fim. Eu acho que é o início de tudo. É a melhor parte. Porque Depende muito de como você gerenciou a sua vida até aqui. Então, a menopausa, para mim, é como se fosse a primeira menstruação. A gente tem a menarca, que é a primeira menstruação. É uma data, é apenas uma data. E depende muito de como foi construída essa mulher, como ela lidou com esses traumas, como ela curou esses traumas. Então, se ela tivesse curado desses traumas, ela vai ter uma menopausa maravilhosa. Né? Então, por isso é que é importante a identificação desses traumas, é por isso que é importante tratar os traumas, para que você consiga envelhecer e se relacionar de uma forma maravilhosa com as pessoas em todas as fases da sua vida, né, Rafa? isso. E outra coisa que vai influenciar, Marileia, é como a mãe dela passou para ela sobre Sobre essas essas questões, questões. sobre a Primeira fase menarca, menstruação, né? Como é que isso. foi? Foi traumática, não foi? Como é que ela lidava com a menstruação, né? Ah, era uma doença, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E como é que foi a menopausa? Ai, foi terrível. Então, toda essa nossa experiência com relação a essas datas que são importantes para a gente, a maternidade, terei filhos, não terei, tá? Isso tudo é muito importante, o que foi passado é muito importante para a sua vivência e o que você vai passar isso para a sua descendência. Então, E eu vi, até comecei quando a gente estava discutindo o bate-papo, que eu até li a frase, que é uma pessoa que não foi curada e não procurou um autoconhecimento, está provavelmente por aí operando através da sua ferida. E o que isso quer dizer? Que ela está provavelmente aí, às vezes, descontando em alguém uma coisa que não é a pessoa que é responsável, né, na família. Então, a importância da cura da ferida é que ela vai, além de cuidar dela, todos à sua volta vão ser beneficiados por esse autoconhecimento de cada um, né? Não só da mulher, não. Acho que todos tudo têm que certo. ir, né? Uhum. Mas a mulher buscando o autoconhecimento e operando, né? Vivendo com a ferida curada, a família inteira se beneficia, né? A família, né? O O trabalho, né? trabalho, todo mundo, Então, tudo. isso a comunidade se beneficia, né? Aqui a É. gente está colocando um foco mais nas mulheres, porque nós somos aqui um grupo de mulheres, É. né? Então, a gente acaba colocando em pauta As mais as mulheres. nossas questões, né? Uhum. E a gente sabe da importância que a mulher tem dentro do contexto familiar, inclusive dentro do contexto da alimentação, da nutrição, né? Como é que a família lidar com a questão da nutrição, da alimentação, está muito direcionada ao posicionamento da mulher, né? Então, para vocês perceberem a abrangência, né? O que uma mulher que não está
curada dos seus traumas, às vezes até traumas alimentares, né? Pode interferir no gerenciamento ali da família. Então, para finalizar, eu queria que as duas falassem um resumo aí de uma dica de milhões. Aí vai, qual que é a sua dica de milhões para as mulheres poderem se curar? E a da doutora Marilé também, Rafa. A minha dica é que busquem o autoconhecimento, busquem se conhecer, busquem cuidar desses traumas, seja corajosa para olhar para isso, porque muitas vezes é dolorido mesmo, a gente foge, mas essa é a mágica que você pode fazer para que você seja o canal de cura e transformação da sua família. Porque quando você toma esse conhecimento, você cura essas dores, não é só você o beneficiado. Isso vai movimentar as pessoas que vieram antes e também os que vieram depois. Então pensa você ser um canal de cura, de transformação, de abrir um novo caminho para os seus filhos. Ou você prefere ser um canal de transmitir traumas, repetições para os seus filhos? A escolha é sua. E quando você não cura esses traumas, não olha para você, não cuida de você, a tendência é se adoecer. E aí vai procurar a doutora para Já tratar. para tratar. Eu acho que uma dica, assim, não sei se seria uma dica de milhões, mas eu acho que a gente precisa, primeiro, ser muito honesto com as nossas questões, com os nossos traumas, e procurar identificar aquilo que nos traz sofrimento. Trazer do inconsciente para o Para o consciente. consciente. Então, é um movimento do inconsciente para o consciente. Essa primeira posição sempre vai ser sua. Esse posicionamento, essa tomada de atitude é sua. E aí você vai procurar profissionais que possam te ajudar nesse acolhimento, nessa identificação e nesse tratamento. Então, a nossa relação, ela tem que ser uma relação muito íntima e verdadeira com o nosso eu, com as nossas questões, entendendo que nós somos diferentes. São várias mulheres com pensamentos diferentes e que, às vezes, o teu conforto, a tua alegria não é o mesmo que a sua amiga. E tá tudo ótimo, não precisa ser igual. Evitar a comparação é Isso, fundamental. não evite comparações. Você precisa se comparar com o que você foi ontem. Então tem que ter um compromisso verdadeiro com você de que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã provavelmente eu serei melhor do que hoje. Então esse é um ponto muito importante. O outro ponto importante é que a sua vivência é sua. Liberte os seus filhos, os seus amigos, dessa vivência que você teve. Dê a oportunidade dele experimentar outras coisas. Porque, às vezes, o caminho que ele faz é diferente do seu. Então, eu acho que quando você liberta o próximo, né, você não começa a colocar nessa pessoa para que ela experimente as mesmas coisas que você experimentou, eu acho que é um caminho aí da libertação, é um caminho da cura. Tá? Então, e aí, quando a gente fala em cura, a gente vai atrás do autocuidado, né? Da nossa alimentação, da atividade física, o que eu estou lendo, o que me edifica, o que me faz bem. Então, isso aí é algo que você tem que fazer. O hobby, gente, é necessário, você tem que ter uma coisa que você gosta de fazer. E a saída é né? para dentro, né? Não adianta você Isso. procurar que algo externo vai te preencher, ou alguém vai te preencher, não o seu parceiro não vai te preencher. Se você não tiver curada e nada vai curar essa ferida e nem preencher esse vazio que você sente, só essa busca mesmo, né? Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento, né? Ser honesto com você e saber realmente o que você quer, o que te faz feliz, né? Sem ficar criando coisas que às vezes nem existem, né? Que são frutos pessoas, isso, né? das experiências que outras pessoas tiveram, né? Não você. Porque muitas vezes também não assume a autorresponsabilidade dela ali. E aí eu fico me vitimizando, culpando o outro, eu quero sempre que o outro melhore, que o outro que tá errado, e eu não vejo que às vezes tem traumas meus ali que precisam ser trabalhados para que o outro também melhore, porque às vezes ele tá só ressoando com as minhas questões. É verdade, isso é muito então, importante. Assuma essa autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um ato de auto-amor também. E você merece fazer algo de bom por você. Na verdade, você nunca vai ver beleza se ela não estiver dentro de você. Verdade. Se ela estiver dentro de você, tudo vai ser bonito. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fica procurando algo que ela não vai encontrar, porque ela precisa
primeiro ter isso dentro dela, essa felicidade interna, para que você consiga ser feliz no externo, né? No exterior. A mudança começa de dentro De para dentro para fora, fora. né? É isso, Certinho? gente. Um beijo. Um beijo. Espero que tenha sido engrandecedor para vocês e que algum tema tenha tocado vocês. Eu acho que esse é o nosso principal motivo da nossa conversa, é que isso em algum momento tenha tocado ali uma feridinha e que tenha feito com que você pense, realmente, eu preciso cuidar desses traumas que ainda estão aqui. Verdade.